Olá, quem fala é o professor Sérgio Vaz, sou professor de Direito Empresarial, advogado atuante na área do Direito Empresarial. Quero dar as boas-vindas ao primeiro Congresso Online de Direito. O nosso tema será os aspectos gerais da Lei de Locação para os imóveis não residenciais, aquelas destinadas ao estabelecimento empresarial. Inicialmente, nós vamos traçar aqui quais são os pontos que nós vamos tratar neste bate-papo com vocês a respeito da locação não residencial. Aquela ali contida a partir do artigo 51 da Lei 8245 de 91. Nós vamos falar sobre o objetivo da lei, o que quis o legislador quando criou, quando editou esta lei voltada aos estabelecimentos empresariais. Vamos falar dos requisitos contidos no artigo 51 e seus incisos. Vamos falar também quem são os legitimados a propor a ação renovatória compulsória de locação não residencial. Momentos e prazos processuais é um assunto de destaque e que merece toda a nossa atenção. Vamos falar também da possibilidade do locador na retomada do imóvel e, havendo a retomada do imóvel, o direito à indenização que faz jus o locatário. Em seguida, nós vamos falar de alguns procedimentos, petição inicial e contestação e, por fim, as ações de despejo. Lembrando que são aspectos gerais da ação renovatória de locação não residencial, ali a partir do artigo 51 da Lei 8245 de 91. Vamos lá, então. Primeiro, o objetivo primeiro do legislador foi a proteção ao ponto comercial. Essa foi uma preocupação do legislador de proteger o empresário, a sociedade empresária e o seu ponto comercial. Seguidamente, a proteção ao valor agregado pelo exercício da atividade econômica. Sim, tutelar ali o seu fundo de comércio, a sua marca, o seu nome. Essa proteção é que se visou com a edição desta lei. Assim, o objetivo é a proteção do ponto comercial e a proteção ao valor agregado pelo exercício da atividade econômica do empresário ou da sociedade empresária. Requisitos. Como falei anteriormente, os requisitos são todos contidos no artigo 51 da Lei 8245 de 91. E vamos lá ao caput deste artigo. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, muito bem, nos estabelecimentos empresariais, o locatário terá direito à renovação do contrato. Esta renovação compulsória, por igual prazo, desde que cumulativamente. Vejam que o artigo traz um necessário cumprimento de se atender os requisitos de forma acumulada. Quais são eles? O inciso 1º traz que o contrato de locação deve ser por escrito e por tempo determinado. Contratos verbais ou contratos por tempo indeterminado não cumprem o requisito do inciso 1º do artigo 51. Então, contrato de locação escrito e por tempo determinado. O segundo requisito, o contrato anterior ou a soma dos prazos dos contratos anteriores de 5 anos ininterruptos. Muito bem, aqui vale um comentário de que o locador ou o novo locador, ele pode se utilizar de contratos de locação anteriores desde que não sejam interrompidos por um prazo, sejam ininterruptos, e a soma deles seja de no mínimo 5 anos. Importante requisito do inciso 2º do artigo 51 da Lei 8245 de 91. Seguindo o inciso 3º, também a exploração da atividade econômica no mesmo ramo pelo prazo mínimo de 3 anos ininterruptos. Portanto, é preciso
ter todos os requisitos de forma acumulada, para que se possa propor uma ação renovatória de aluguel não residencial. Seguindo, nós vamos falar sobre os legitimados, aqueles que têm legitimidade para propor uma ação renovatória de locação não residencial. Estão eles ali no parágrafo 1º do artigo, do também artigo 51, aquele que nós falamos sobre os requisitos para se propor a ação de locação não residencial. E o que diz o parágrafo 1º? Vamos lá, está aí na tela. O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação. No caso de sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Veja que aí entra a figura do sublocatário. É preciso existir ali no contrato originário de locação não residencial a possibilidade de sublocação do imóvel. E no caso de exercida a sublocação total, será exercido pelo sublocatário. Vamos lá então. Primeiro, o locatário, o sócio sobrevivente, desde que ele atue no mesmo ramo de atividade anterior. O cessionário sucessor, como falou em cima, aí o parágrafo 1º do artigo 51. E o sublocatário. Destaque nós temos que dar para o parágrafo 2º do artigo 51. E o que diz esse parágrafo 2º do artigo 51? Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte, que esta passe a pertencer ao fundo de comércio, o direito à renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. É a legitimidade da sociedade como pessoa jurídica para propor ação renovatória do contrato de locação não residencial. Muito bem, momentos e prazos contratuais e os prazos para se propor esta ação, não o prazo contratual. O artigo 51, parágrafo 5º da 8245/91, ele traz de forma difícil de entender, ao meu ver, essa interpretação sobre os prazos. O que diz o parágrafo 5º do artigo 51? Do direito à renovação decai aquele que não propuser ação no interregno de 1 ano, no máximo, até 6 meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Em resumo, os primeiros 6 meses do último ano do contrato em vigor. Esse é o prazo. Nos primeiros 6 meses do último ano do contrato em vigor, é o prazo para se propor a ação renovatória de locação não residencial. Muito bem, e a consequência com perda do prazo? A consequência está também no parágrafo 5º. Ali no início do parágrafo 5º. Do direito à renovação decai, ou seja, a consequência é a decadência. Se não proposta no prazo legal, pode o locador, fim do contrato, retomar o imóvel, independente aí de qualquer motivo especial. Simplesmente, ele pode retomar o imóvel. Muito bem, seguindo, possibilidade de retomada do imóvel pelo locador. As possibilidades que tem ao locador aí de reaver o seu imóvel. É um direito constitucional que lhe cabe. O artigo 52 e 72 da 8245/91 traz aí de forma muito objetiva a possibilidade que tem o locador de retomar o seu imóvel. Vamos lá. Caput do artigo. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se, olha lá, obtiver melhor proposta de terceiro. 2. Reformas determinadas pelo poder público ou por decisão do próprio locador. Vale dizer aqui que essas reformas precisam ser significativas. Não é qualquer reforma que pode ele alegar como motivo para a retomada do seu imóvel. Não, as reformas têm que ser significativas. É preciso modificar o imóvel de tal maneira
que o valor da locação realmente também seja outro, não aquele ali estabelecido no último contrato de locação. Muito bem, uso próprio ou também a transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, que ele seja detentor, seja proprietário da maioria de capital, o locador, o seu descendente, ascendente ou cônjuge. Ou seja, ele tem um fundo de comércio em outro local. Ele quer a retomada do imóvel para poder transferir um fundo de comércio que ele tenha mais de um ano, seja detentor da maioria do capital, ou seja o seu ascendente ou descendente ou seu cônjuge. É uma das possibilidades aí também que o artigo 52 oferece para o locador retomar o imóvel de forma a não renovar o contrato em vigor. Vamos lá. Consequências em caso de retomada do imóvel pelo locador. Pode sim o locatário pleitear uma indenização. Esse direito à indenização está ali no artigo 52. E o que fala o inciso 2º, o parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 52. Quando o locador explora o mesmo ramo de atividade do locatário, exceto na locação-gerência. Muito bem, o locador retomou o imóvel para si e ele passa a exercer o mesmo ramo de atividade do seu locatário. Muito bem, o locatário pode aí buscar uma indenização? Pode. Ele está utilizando de um fundo de comércio que construiu o locatário. Agora, se for locação-gerência, não tem direito o locatário a exigir essa indenização. O que é essa locação-gerência? Quando o locatário locou o imóvel, ele locou com equipamentos já existentes. Esse equipamento deu sequência ao exercício de uma atividade econômica. Por exemplo, um pet shop. Ele locou como pet shop, exerceu a atividade de pet shop e depois pode sim o locador retomar o imóvel e continuar aquela atividade. Desta forma, não tem aí o locatário direito de exigir qualquer indenização. Vamos lá. O parágrafo 2º do inciso 2º do artigo 52. O que diz o parágrafo 2º? Locações de espaço de shopping center, aí o locador não poderá recusar a renovação alegando uso próprio, até mesmo porque shopping centers, eles não utilizam o imóvel para uso próprio. O objetivo do shopping center é locar espaços para exploração por terceiros de atividade econômica. Então, a alegação de shopping center, a retomada para uso próprio, pode aí haver, se houver um prejuízo, pode aí o locatário exigir uma indenização. Muito bem, o parágrafo 3º do inciso 2º do artigo 52. Vamos lá nele. Quando a retomada for concedida em virtude de melhor proposta de terceiro, quando o locador atrasa da destinação alegada por um período de 3 meses, ou seja, o locador, ele atrasou na destinação alegada por um período superior a 3 meses. Pode aí, sim, o locatário exigir uma indenização. Quando o locador não dá a destinação alegada, ele não deu aquela destinação alegada. Olha, eu vou aqui construir uma farmácia. Ele chega lá, tem um supermercado, não pode, ele vai ter que pagar uma indenização ao locatário pelos prejuízos que ele causou. Ele não deu a destinação alegada. Tudo isso sujeito à prova, claro. Ou não iniciar as obras determinadas pelo poder público ou que declarou pretender realizar. Muito bem, ele não realizou as obras num prazo razoável aí, atrasou demasiadamente, enfim, ele não atendeu à exigência de realizar as obras que ele declarou ou determinadas pelo poder público. Cabe aí também ao locatário um pedido de indenização.
Essas são as consequências em caso de retomada do imóvel pelo locador e que dá ao locatário a possibilidade de pleitear aí uma indenização. Estão ali no artigo 52, no inciso 2, parágrafo 1º, 2º e 3º. Dando sequência, vamos falar dos procedimentos da ação renovatória de locação não residencial. Procedimentos. Foro competente, o artigo 58, inciso 2º, traz que deve ser o foro competente para processar e julgar a estação do lugar da situação do imóvel. Então, esse é o foro competente que deve ser distribuída a ação. Valor da causa. O valor da causa é de 12 vezes o valor do aluguel, exigível aí pelo artigo 58, 3 da Lei 8245 de 91. São 12 vezes o valor do aluguel do contrato em vigor. Muito bem. Recurso. Havendo decisão favorável ou desfavorável, ou decisão parcial, o recurso cabível é o da apelação e ele é recebido somente no efeito devolutivo. Assim, prescreve o artigo 58, 5 da 8245 de 91. Muito bem, esses são, então, os procedimentos de forma geral, aspectos gerais da lei de locação não residencial, para imóveis não residenciais. Muito bem, o foro competente, do lugar da situação do imóvel, valor da causa, 12 vezes o valor do aluguel, e o recurso de qualquer decisão terminativa, obviamente, é o da apelação, que é recebido no efeito devolutivo. Muito bem, seguindo a petição inicial, nós vamos falar de alguns principais requisitos da petição inicial. E cabe aqui nós adentrarmos num particular sobre a petição inicial. A petição inicial deve obedecer os requisitos do artigo 309 do Código de Processo Civil, mas o locatário tem aí a obrigação de apresentar a proposta de aluguel para um novo período de aluguel, ou seja, na petição inicial, se faz necessário apresentar uma proposta de aluguel para um novo período de aluguel. Comprovar o atendimento lá dos requisitos do artigo 51, o inciso 1º, 2º e 3º, que deve ser cumpridos cumulativamente. Deve-se atentar para esse requisito da petição inicial, porque o artigo 51 fala num cumprimento cumulativo dos requisitos. Quais são eles? Contrato escrito por tempo determinado. O contrato ou a soma dos contratos de 5 anos ininterruptos. E o exercício da mesma atividade por 3 anos ininterruptos. Esses são os requisitos do artigo 51, inciso 1º, 2º e 3º. E comprovar estar cumprindo o contrato nos exatos termos contratados. E ainda provar o cumprimento do pagamento de taxas, impostos, todos aqueles que estão no contrato que fazem referência ao imóvel locado. Muito bem, essas são algumas considerações principais, requisitos principais na petição inicial da ação renovatória compulsória de aluguel não residencial. E a defesa, a contestação. Quais são os principais requisitos para a contestação? Além dos requisitos do artigo 335 e seguintes do Código de Processo Civil, essa é uma questão que tem que se atentar, deve o locador na sua defesa, ali apontar a decadência do direito à renovação, ou seja, propôs aí fora do prazo a ação, a exceção de retomada, que está contida ali no artigo 52 e 72, e também o desatendimento dos requisitos da locação empresarial, ou seja, não cumpriu os requisitos do artigo 51, inciso 1, 2 e 3. Essa defesa, os principais requisitos para essa defesa, além daqueles
todos que devem ser atendidos pelo artigo 335 e seguintes do Código de Processo Civil, deve, em específico, ali, falar sobre a decadência, exceção de retomada e o desatendimento dos requisitos da locação empresarial, locação não residencial. Muito bem, ações de despejo. Aqui cabe um parêntese para podermos apresentar as questões em relação às ações de despejo. O artigo 59, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: conceder-se-á a liminar para desocupação em 15 dias, independente da audiência da parte contrária, ou seja, independente de ouvir a parte contrária, e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, ou seja, deve ali o locador prestar uma caução de 3 meses do valor do aluguel, equivalente a 3 meses do valor do aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Aí o que nos interessa agora discutir nessas ações de despejo é o inciso 8º. Vamos lá nele. O término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Muito bem, essa questão nós vamos direto ao que interessa, a liminar. A liminar que deve ser concedida, como fala o parágrafo 1º do artigo 59, a liminar será em 15 dias. O que diz esse julgado do Tribunal da 26ª Câmara de Direito Privado do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Vamos lá. Concedido o prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel, somente ao término do trintídio poderia o locador movimentar-se no sentido de reaver o imóvel. Nada justificaria a exigência do ajuizamento da ação de despejo dentro do prazo concedido para a desocupação voluntária do imóvel. Muito bem. O que está dizendo aqui é que é preciso notificar para dar o prazo para a desocupação voluntária, para só então abrir o prazo para se propor o pedido de desocupação com um pedido liminar. Se proposta a ação dentro do prazo concedido na notificação, se desocupar o imóvel, perde-se objeto à ação. Portanto, é algo que deve se atentar o locador. Nos contratos estabelecidos por prazo indeterminado ou que se prorrogou por prazo indeterminado, deve sim o locador notificar o locatário para desocupação. A lei fala em prazo de desocupação? Não fala. A prática forense se entende como 30 dias um prazo razoável para desocupação. Após ultrapassado o prazo da desocupação voluntária e não realizada a desocupação voluntária, tem sim o direito, o locador, de pleitear a retomada por meio da liminar concedida em 15 dias. Portanto, meus amigos, eu quero agradecer a atenção de todos neste primeiro congresso online de direito e tratamos aqui sobre os aspectos gerais da ação renovatória de locação não residencial. A nossa ideia não foi esgotar o tema, um tema muito complexo e muito maior, mas tratamos de alguns aspectos gerais da lei da ação renovatória da lei de locação não residencial, a 8245 de 91. Espero revê-los em breve. Foi um prazer. Até lá.